fucking fight back. Do céu ao inferno aí, Richarlison marcou 3 gols na última Copa do Mundo. Nilson César, você que transmitiu esse jogo, teve a chance no segundo tempo, não fez. E o torcedor tá cornetando aí nas redes sociais, Nilson César. Eu acho que ele não joga nada. Eu acho ele fraco. Fez um ano no Tottenham péssimo. Péssimo, horroroso. Horroroso. Então, um cara que não joga nada. Ele fez um gol bonito na Copa do Mundo, mas é o tipo do jogador, nota 5,5, 6, 6,5, no máximo assim, com muito boa vontade, 6,5 pro Richarlison. É que, sabe o que é? Esses caras de agora, eles não têm referências, né? Não tem referência nenhuma. É um jogador mais do que comum, o Richarlison. Mais do que comum, sabe? Então, eu acho que deveria se testar outro tipo de jogador lá na frente, jogador de mais qualidade técnica, talvez, sabe? Eu não colocaria esse cara como titular da seleção brasileira nunca, nunca. Não é... E outra coisa, só em defesa dele, diz que é um bom garoto. Um bom garoto. Isso é o lado pessoal, sabe? Mas o lado de jogador de futebol, bem mediano. Jogador bem mediano. Jogador de futebol pequeno, nada encantador. Entendeu? E não tem essa de camisa 9 é minha. Ele pode até ter falado meio na brincadeira mesmo, que ele sabe que ele não tem futebol para falar isso, sabe? Ele está longe dos grandes centroavantes da história que teve o futebol do Brasil, mas muito longe, muito distante. Então é um jogador que vai brigar por posição se continuar sendo chamado na seleção brasileira. O Pedro não está bem também. O Pedro também não está legal. Ele é o brasileiro que mais marcou esse ano aqui, é o Pedro. Mas ele não está legal, não está jogando bem também. Então, precisa arrumar um jeito de ter um ataque diferente, talvez, sem um jogador mais de área, sabe? Dá para fazer com a volta do Neymar, dá para fazer um time sem esse jogador de área. Eu entendo que dá para fazer um time assim, sem esse jogador de área. Então, cabe ao treinador, ao Carlo Ancelotti, que deve assumir a seleção no ano que vem, né? Assim que terminar o contrato dele com o Real Madrid, cabe ao treinador se virar para colocar um time de melhor qualidade técnica. O Richarlison carece de qualidade técnica. A temporada pelo Tottenham, 3 gols marcados em 35 jogos e 3 assistências. Os números do Richarlison com a camisa do Tottenham é sempre um exagero e uma encheção de saco, né? Com o centroavante da seleção brasileira, porque de fato essa geração... se a gente pegar essa que citou o Zé, de Adriano Imperador, de Ronaldo Fenômeno, e você vai puxando Romário, né? De fato, é uma geração inferior a essa, não tem como comparar. Mas existe ainda assim uma cobrança muito forte em cima do 9 da seleção brasileira, Flávio. Bom, o Gabriel fez um bom ano no Arsenal. O Arsenal perdeu fôlego. E é bom lembrar também que todos esses nomes citados aqui também foram cornetados. Você olha o Ronaldo Fenômeno, em 98 ele era um bandido, ele foi para a CPI. Lembra disso? Que ele foi até para a CPI. O Romário chegou a não ir para uma Copa, porque saiu com a aeromoça, com não sei o quê e tal. Sempre teve isso aí. O Serginho, na Copa de 82... mas não dá para comparar esses caras com o Richarlison, né? Não é questão de comparar. Aí é um abismo. Eu tô dizendo que sempre... Ronaldo, Romário, Serginho... Mas ainda assim foram cornetados. Sim, mas eu tô dizendo. Eu acho que o torcedor... O Richarlison é um cara comum, gente. E para mim é muito claro o seguinte. Os jogadores bons do Brasil, de alto nível, estão na Europa. O Pedro foi para a Europa, bateu e voltou. O Gabigol bateu na Europa, bateu e voltou. Por quê? O centro do futebol mundial é a Europa. Bateu e voltou, tem alguma coisa errada. Se o Gabriel Jesus, seja lá quem for, o Richarlison, estivesse no Flamengo, a chance dele... O Cano chegou a ser artilheiro do Brasil. É um jogador velho e argentino que nunca foi nem cogitado para a seleção. Não dá para comparar, nós estamos comparando coisas desiguais. Uma coisa é o que se joga na Europa, outra coisa é o que se joga no Brasil. Eu tenho uma opinião diferente do Flávio. Eu acho que o Richarlison é meia boca no Brasil e na Europa. Até no Brasil, no brasileiro? É jogador meia boca pro Brasil e pra Europa. Qualidade técnica do Richarlison é bem pequena. Tecnicamente é um jogador muito fraco, muito limitado, sabe? Eu não vejo nada de excepcional nesse cara. Se fosse jogar no Brasil, se jogar na Europa... Na Europa não joga, não tem esse negócio de grande jogador na Europa. Ele não é um grande jogador na Europa. Ele é um jogador razoável só. Entendeu? É que tem cara que dá sorte. Isso daí não é só ser bom jogador, é ter bom empresário, é ter, sei lá, uma série de fatores que contribuem para uma transferência para o futebol europeu. Eu acho que o Richarlison é nota 6,
na Europa e 6 no Brasil. Não muda nada o Richarlison para mim. 6 na Europa e 6 no Brasil. Para mim era a mesma coisa.